Boa noite, gente. Meu nome é Vanessa. Eu trabalho aqui na Gumer como Product Manager. Sou mãe de Giovana e madrasta da Alanis, né? Giovana com 8 anos e Alanis com 17. E estou bastante ansiosa, né, para ter essa troca, como eles comentou, que acho que é bastante importante, né, para nós mulheres antes disso, fazer minha autodescrição, que eu acabei esquecendo. Bom, no meu fundo estou com um armário, né, meio marrom claro, um bege, né, meio clarinho. Sou branca, cabelos lisos, compridos, loiro. Estou com um blazer cinza e uma cacharel preta. E estou bastante ansiosa aí por hoje, por essa troca. Vai ser demais aí entre grandes mulheres. Pode ir, Li. Legal, boa noite, gente. Um prazer estar aqui com todas vocês e todos vocês, né? Todo mundo que está participando. Bom, fazendo minha audiodescrição, eu estou com uma parede branca no fundo, tem uma mesa azul com uma fotinha do Felipe, ali, bem ao fundo, num balanço. Tem uma cadeira também e um abajur de pezinho, assim. Eu sou morena, né? Mas eu também estou loira, cabelos lisos e sou branca. E tô com uma roupa bem confortável de plush, bem inverno e home office. Então tô bem à vontade. Tô usando fones de ouvido também nas orelhas e um brinco pequenininho. Eu tô super ansiosa também para esse evento, acho que vai ser uma troca rica, poder falar sobre mulheres, né, sobre futuro. Acho que é muito bom o espaço que a gente está ocupando agora, né? A gente sempre teve importância, acho que quando eu sou mãe do Felipe, né, acho que quando você se torna mãe, aí acho que você realiza ainda mais a importância da mulher, né? Mas mesmo quem não é mãe ainda, entende também a importância da sociedade, né? Então, cada vez mais as pessoas estão entendendo o nosso papel e sempre foi muito relevante, mas acho que agora está vindo à tona, né? Eu acompanho a Olimpíadas, adoro também, e ver o quanto as mulheres estão se destacando, né? No quadro de medalhas, metade, 50% vieram das mulheres, os ouros quase todos de mulheres, então muito feliz de ver, de poder trocar e de ter esse espaço, assim, acho que a Gumer ter promovido esse evento, está super de parabéns. Obrigada, gente. Eu estou ansiosa. Boa noite, gente. Acho que é a Bianca. Vai, Bianca. Obrigada, Val. Bom, eu sou a Bianca. Vou começar com a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, na tom loiro. Eu estou com um lenço enrolado no pescoço laranja e uma jaqueta jeans. Estou sentada numa cadeira branca e preta. Atrás de mim tem uma parede cinza clara e à minha esquerda dá para ver um pouquinho da minha janela. Como eu acabei de mudar de casa, não tenho móvel, aí fica essa parede cinza aqui atrás. Bom, acho que esse espaço é uma oportunidade para a gente se encontrar e trocar experiência. Acho que o que a Gil falou é muito para a gente estar numa mesa de café online e trocar experiência, falar do que a gente já viu. Então, esse espaço nós aproveitar da melhor forma. Muito feliz de estar aqui. Bia, seu áudio está cortando bastante aqui para gente. Deu uma travadinha no vídeo. Vamos seguir com a apresentação da Mel, daí qualquer coisa a gente volta depois para a Bia também, para não destravar. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite a todos, todas, todes. Eu sou a Mel, sou uma mulher negra. Eu estou usando box braids ou tranças num coque. Estou usando um moletom amarelo com um cachecol branco, bem área de tecnologia mesmo. A gente trabalha de moletom, inclusive no escritório. Então, em breve, pretendemos retornar lá para o CT. Para mim é um prazer, eu quero agradecer aqui o convite, a oportunidade, é uma honra estar com vocês.
A minha expectativa é plantar algumas sementes aí que possam germinar no futuro. Acho que quando a gente começa a dialogar, né, eu acredito muito no poder da palavra e do diálogo, principalmente porque eu sou jornalista, então eu presto muita atenção no que as pessoas dizem, no que as pessoas escrevem, e eu acho que esse painel aqui ele é bastante diverso, né? Eu acho que de vários eventos que eu participo, esse é o mais encantador dos últimos tempos, porque realmente tem uma variedade muito grande, seja de idade, orientação sexual, né, a questão racial. Para mim, a questão do feminismo em si sempre fez parte da minha vida. Eu me lembro que com 6 anos, eu sou filha de um casal interracial, então minha mãe é uma mulher branca e meu pai é um homem negro retinto. E aí eu lembro que eu tinha uns 6 anos e eu estava na mesa estudando com a minha mãe e ela falou, você nasceu uma mulher negra. E você nasceu com o cabelo crespo, com a pele escura, o caminho para você vai ser 1 milhão de vezes mais difícil do que para a maioria das pessoas. Então, desde os 6 anos, eu já tenho essa consciência, né? Minha mãe veio me mentorando ao longo da vida. E aí, eu acho que fazer esse recorte para as mulheres negras é super importante, principalmente porque a gente representa a maioria da população brasileira, né? Hoje, segundo o IBGE, a gente é cerca de 26%, se eu não me engano. Mas quando a gente olha as posições de liderança, a gente ainda não está lá, né? Então, a sociedade está muito acostumada a olhar as mulheres negras ainda num serviço de cuidado, num serviço, diria, subserviente, né? Seja num serviço doméstico, de cuidados, babá, enfim. E hoje, numa posição sênior, né, dentro de uma área tão estratégica de dados e analíticos no banco, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que com 30 anos eu cheguei mais longe do que eu imaginava, então acredito que os próximos 30 com certeza serão muito promissores e eu espero realmente abrir portas, abrir mentes e corações para várias pessoas darem outras oportunidades e mudar o mundo. Então é isso, muito obrigada, gente. Ai, que incrível a apresentação de todo mundo. Bia, você quer terminar rapidinho a sua? Tá tudo bem aí? Eu vi que você entrou pelo celular, vai dar certo. Sim, estão conseguindo me ouvir bem? Agora sim. Legal. Então, eu vou fazer a minha autodescrição de novo. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, com algumas luzes loiras no cabelo. Estou com um lenço laranja enrolado no pescoço e uma jaqueta jeans, e atrás de mim tem uma parede cinza clara. E queria só reforçar de novo que eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que esse espaço é mais do que necessário para a gente trocar experiência, para a gente falar das nossas verdades, falar do que a gente já viveu enquanto mulher dentro do mercado de trabalho. Então, muito feliz de fazer parte desse momento. Obrigada pelo convite. Muito bom, fico muito feliz que todas aceitaram também o convite. E eu achei muito incrível que já nessa apresentação a gente já teve alguns ensinamentos, algumas inspirações também. É muito importante isso trazer para a nossa fala, né, todo dia. Então, eu quero começar com uma pergunta, assim, que eu acredito que todos já devem ter alguma coisa para falar sobre isso. Então, eu queria saber de vocês, se vocês veem alguma diferença no mercado de trabalho para a mulher, realmente, desde quando vocês entraram no mercado de trabalho e comparando com hoje. Então, tem alguma diferença para quem está entrando hoje, para quem entrou quando vocês entraram? O que mudou? O que vocês sentiram? Fiquem à vontade, quem quiser pode desmutar e começar a conversar sobre isso. Oi, eu aqui. Primeiro, só gostaria de colocar que eu me emocionei demais com a fala da Mel, tá, Mel? Assim, aí seria um outro momento, né, um outro evento para eu contar da minha história com a maternidade, mas durante muito tempo da minha vida eu achei que eu não seria mãe, né, e tem a questão da negritude aí, né, porque eu passei muitas e muitas coisas, a minha história é muito, muito longa, e um dos fatos era a negritude, e eu achei muito lindo, né, que a tua mãe te disse, né? E te ver, né, para uma geração bem contemporânea à minha, né, te ver, eu me sinto muito feliz,
né? Porque eu fui durante muitos e muitos anos a única negra nos ambientes. Inclusive, quando eu era convidada, quando eu sou ainda convidada a participar de debates sobre as mulheres, eu sou a única mulher negra, né? E aqui ter 2 mulheres negras e estando contigo, nossa, isso me honra muito, 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 tá? Então, muito obrigada. Ubuntu. É isso aí. E falando, né, sobre a pergunta da Gil, se eu vejo diferença no mercado, sim, eu vejo, tá? Para começar, eu gosto de me declarar, eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Difícil as pessoas me ouvirem falar dizendo, porque eu acho que está tudo terrível, tudo está pior. Não, eu sou otimista por natureza, eu vejo melhora o mundo, a condição natural do mundo, das coisas, das pessoas, é evolução. O ser humano nasceu para evoluir naturalmente, né? Então, a gente segue o nosso curso natural de evolução. Então, claro, eu vejo coisas positivas e tem coisas negativas. Então, principalmente agora com a pandemia, a gente sabe que o desemprego aumentou e as mulheres foram as mais atingidas. E aí, quando a gente fala em mulheres, as mulheres negras ainda são as muito mais atingidas sempre, né? As mulheres negras estão na base da pirâmide, tá? Então, gostaria de fazer esse adendo. Que, sim, eu vejo que houve, né, essa piora, principalmente dada a pandemia. Mas, vamos excluir, né, o fenômeno pandemia, que é um fenômeno, que é um fato, né, que ninguém estava esperando, né, que ocorreu. Mas então vamos colocar por uma janela, né, tirando essa pandemia, eu vejo sim melhora, tá? No sentido de quando eu entrei, por exemplo, no mercado de trabalho em 1990, a mulher precisava se masculinizar para ser aceita no mercado. Então, assim, eu adquiri hábitos que eu me tornei, assim, as pessoas me chamavam de, sei lá, insensível, me tornei uma rocha. Por exemplo, eu não chorava em ambiente de trabalho jamais, né? Eu não demonstrava emoção qualquer em ambiente de trabalho. Eu era uma pessoa totalmente fria, que não é a característica de nós, né? De nós mulheres, essa característica não é natural nossa. Então, o que eu vejo? Hoje em dia existe e aí os psicólogos defendem muito, né, que não dá para separar o profissional do pessoal. Naquela época, quando eu entrei no mercado de trabalho, era isso, a gente tinha que separar totalmente, né, quem eu era como profissional e como pessoa lá fora do meu trabalho, né? E eu precisei adotar isso realmente para ser aceita no mercado. Né? Então, durante muito tempo, e às vezes até me questiono também, qual é o preconceito que vem primeiro, ser mulher ou ser negra? E certamente, sério, eu não consegui até hoje essa resposta ainda, tá? É uma resposta que eu fico em dúvida, porque normalmente nos processos seletivos, porque eu sou de uma área que também é predominantemente masculina, né? Eu sou da área financeira, sou economista da área financeira. Então, normalmente nos processos seletivos que eu participo, eu concorro, né, com homens. E aí eu fico na dúvida, tá, mas será que o preconceito maior é ser mulher ou ser negra? Não sei, ainda não consegui chegar a essa resposta. Né? Eu vejo que o fato de ser mulher, sim, tem muito, né, de preconceito, e ser negra também, mas aí não consigo chegar ainda nessa conclusão exata. Tá? Outra coisa que aí para mim é determinante, e é uma fala que eu tenho, né, muito forte, tá? Que um tabu ele só vai ser quebrado quando a gente começa a falar sobre. Então, para mim, o início do fim de um tabu é quando a gente começa a falar sobre. E aí, esse momento, né, esse momento que a gente está vivendo, que tem muito relação com a pandemia também, né, a gente começou a se voltar para dentro e discutir assuntos que a gente não falava. Então, justamente por isso que eu vejo muito positivo, né, nesse momento que a gente está falando. E aí, as empresas, quando a gente fala, né, no mercado de trabalho, elas nunca estiveram tão propensas a discutir, a criarem esses momentos como a Gumer está criando agora, que é maravilhoso, parabéns, né, a Gumer, por estar criando esse espaço. E aí eu vejo muitas empresas também, né, preocupadas com isso. Então, assim, eu tenho sido chamada para falar muito sobre diversidade. Eu sempre falo assim, gente, diversidade é um leque de coisas, não é só uma coisa. Normalmente, quando as pessoas pensam em diversidade, elas pensam no negro, né? Então, eu já levo tudo, né? Eu fiz um pacote e já levo tudo. Eu coloco assim, diversidade é, né, muito amplo, e aí entra a causa do negro, da mulher, do LGBT, enfim, da idade, do capacitismo, né? E trago tudo para discussão. E aqui, claro, que a gente está discutindo especificamente o caso das mulheres, mas também entra nesse combo, né, que a gente começou a discutir mais fervorosamente na pandemia.
Tá? Não vou falar demais, porque senão eu vou tomar o tempo de todas as outras, mas era isso que eu gostaria de colocar, que sim, eu vejo, né, muita diferença e, para melhor, excluindo, né, algumas questões que piorou, principalmente dada a pandemia, certo? Acho que eu super concordo, Dilene, assim, até estava pensando nisso, né? Eu vim de uma carreira também de engenharia, então quando fiz faculdade era 5 mulheres para 100 homens, mais ou menos, né? Então, na época, hoje, graças a, né, a evolução também já tem muito mais mulheres na engenharia, acho que não é mais uma coisa predominante, na época quando eu escolhi ainda engenharia elétrica, todo mundo falava assim, a mulher tem que fazer engenharia de alimentos, não sei por que linkava a mulher com engenharia de alimentos, né? E eu falava assim, você vai fazer elétrica? Eu falei, ué, eu vou fazer elétrica, eu quero fazer elétrica, eu gosto disso e eu vou fazer elétrica, né? Então, acho que essa questão de se masculinizar, assim, sempre teve, né? E aí, acho que até um pouco... Meu pai é uma referência para mim, amo ele de paixão, mas acho que até um pouco dentro de casa, assim, né? Ele nunca teve aquele filho homem, então, discute futebol com a Liv, não sei o quê. Então, acho que mesmo dentro de casa, assim, né, já começa, de repente, da criação, não é uma coisa que ele faz de propósito, mas acho que um pouco inconsciente, sempre teve. E quando eu fui para o caminho da engenharia também. Eu vejo uma evolução muito grande também no mercado de trabalho em relação a isso. Eu acho que a gente evoluiu muito em relação a carreiras, então hoje não tem mais essa coisa, o que você vai escolher ou não, né? Acho que até em algumas carreiras ainda os homens sofrem mais preconceitos até do que as mulheres, então dependendo da carreira que o homem escolher, mas acho que no geral a gente melhorou e sinto também que o mercado está evoluindo, mas ainda acredito que muitas referências dentro das empresas sejam masculinas, né? Então quando tem uma CEO, isso é publicado, etc. Então, acho que mesmo na Goomer a gente tem esse desafio, né? Na camada de liderança, temos 2 para 7, então, acho que 7 no total. Então, assim, a gente ainda tem um desafio grande de referência, eu acho, no mercado de trabalho. Acho que a gente está um pouco atrás, então, acho que melhorou. E a carga, né? Eu acho que a carga da mulher sempre, a gente é cobrado pela mesma performance, né? Ou até mais, assim. Então, parece que a gente tem que estar sempre se provando. E a gente tem uma carga, por mais que o homem divida o trabalho doméstico e acrescente, né, na criação de um filho, eu tenho um exemplo muito bom dentro de casa, meu marido me apoia muito, a gente tem uma carga a mais, a gente tem que administrar mais o lar, o filho tem hora que precisa de você e não tem jeito, ainda mais quando ele é pequenininho. Você amamenta. O homem não pode amamentar, ele pode estar ali do lado, mas você amamenta. Então, assim, essa carga, eu acho que as empresas e os homens, principalmente das empresas, ainda não conseguiram equilibrar. Então, a gente é cobrado pela mesma performance, de estar sempre bem, e a gente passa por ciclos não tão bons, né, no mês. Então, que a gente não vai estar com a performance talvez 100%. Mas a gente está evoluindo. Eu acho que tem algumas questões importantes aqui, ecoando com as meninas, né? Eu sempre falo sobre a questão dos vieses inconscientes, né? Tem vários estudos de Harvard que você pode fazer o teste lá de vieses inconscientes e ele traz o seu diagnóstico. E o fato é que todo mundo tem algum viés inconsciente, né? Então, quando você... aquela história da primeira impressão é a que fica, é mais ou menos isso, né? Então, quantos gatilhos e quantos caminhos cerebrais você tem para poder fazer uma escolha, né? Uma escolha rápida, uma escolha devagar, e, enfim, até se livrar dos perigos. Então, acho que tem uma construção aqui, né? Historicamente, a gente tem uma sociedade brasileira e uma sociedade global constituída com base no racismo, né? Com base na misoginia, no sexismo, uma lógica patriarcal, uma lógica capitalista. Historicamente, as mulheres sempre estiveram em serviços de cuidado, né? Então, mulheres são enfermeiras, mulheres são do RH, né? A gente está associado a essa lógica do cuidado, porque mulheres são mais emotivas ou mulheres são mais sensíveis e, né, a mulher é acolhedora e quer ser mãe, então também tem uma lógica da maternidade, né? Então, o homem que sai para trabalhar, para prover, e a mulher fica em casa.
Então, acho que tem aqui questões estruturais, com certeza, sem sombra de dúvidas, questões que têm um nível de profundidade que eu não sei, talvez se Freud ainda, né, estivesse vivo, ele poderia ajudar a gente a entender melhor isso. Mas o que eu quero trazer aqui, compartilhar, é que além dos vieses inconscientes, além da questão estrutural, a gente também tem uma questão de capital, né? Então, com todos os movimentos aí de quebra de bolsa, crises e tudo mais, a mulher acaba indo para o mercado de trabalho numa lógica de ajudar os homens a complementar renda, e aí, né, as camadas, a sobrecarga, ela vai aumentando. Então, tem que dar conta da educação dos filhos, tem que dar conta das questões orçamentárias de casa, da lógica. E aí, quando as mulheres brancas vão para o mundo capitalista, elas transferem essa responsabilidade para as mulheres negras, né? E aí as mulheres negras têm todas essas questões de ajudar na criação dos filhos, seja como babá, na administração do lar, mas também tem as suas próprias famílias, né? Então, tem mais uma camada aqui, quando a gente olha mulheres negras. Fazendo esse contexto, eu queria compartilhar com vocês que, obviamente, tem diversos avanços. Hoje, numa quarta-feira à noite, a gente está aqui conversando, executivas, pessoas de diversas áreas, com pessoas que pararam para ouvir e dedicar, considerando que hoje o nosso maior recurso mais valioso é o tempo, mostra que a pauta vem crescendo e que mais pessoas querem entender qual que é o seu papel ali. E como pode contribuir com isso. Mas eu acho que fazendo uma reflexão aqui de qual é o seu papel e de onde você está na sociedade, né? Quais são os seus privilégios. Então, vou dar um exemplo. Hoje, eu, uma mulher negra, né, sem filhos, independente, já me formei, fiz minhas especializações, fiz intercâmbio, decidi vir morar na praia. Larguei tudo em São Paulo e falei, gente, beijo, tchau, tô indo. Aluguei um apartamento por 6 meses, tô amando morar sozinha, mas eu comecei a me perguntar quantas pessoas conseguem fazer isso num momento de crise como esse, né? Então, eu também sou uma pessoa privilegiada, né? Então, quando a gente começa a pensar na lógica do privilégio, de quais privilégios nós temos, eu acho que também fica interessante ver como o mundo está estruturado, né? As estruturas do mundo. Tem um lance também de o imaginário coletivo, o imaginário social, o que nós, enquanto sociedade, pensamos, né? Quando a gente olha pessoas LGBT, pessoas com deficiência, diversas piadas que a gente acaba fazendo, hoje que não são mais toleradas, várias posturas inadequadas, né? Então, acho que com certeza tem evoluções, mas a gente ainda tem um caminho muito longo, principalmente quando a gente olha mulheres no poder, né? CEOs, C-levels, diretoras, superintendentes. Eu estou na área de tecnologia. A gente, de 11 diretores, a gente tem 2 diretoras negras, agora uma só. Nenhuma diretora negra ainda no banco. De superintendente, a gente tem algumas mulheres, mas o ambiente ainda é majoritariamente branco, heteronormativo, masculino, né? E tem uma questão classista também, né? Na tecnologia só tem quem estudou, sei lá, em Columbia, né? Em Harvard, no MIT, em Stanford, quando na realidade a gente tem um potencial criativo muito grande que está ocioso nesse país. Então, tem muitas coisas que a gente precisa pensar. Complementando o que você falou, por exemplo, um contraponto, né? Eu sou da área de comunicação, de pesquisa, então é uma área que, por si só, tem muito mais mulheres, né? Uma proporção muito maior de mulheres do que a área de vocês, né? Às vezes a gente brinca que os homens são os pontinhos ali no meio da mulherada, né? Mas é curioso que, mesmo assim, sendo uma área, né, que de repente tem uma proporção muito maior de mulheres, isso não significa que essas mulheres chegam na liderança. Então, eu consigo nomear com uma ou duas mãos aqui, no máximo, das empresas que eu passei, seja como fornecedor ou como cliente, que tinham, de fato, mulheres na liderança. Então, mesmo que... Então, por isso você falou, acho que eu concordo muito com você, que é muito um processo ainda. Eu gosto de ver o copo meio cheio,
mas eu vejo as mulheres lá, mas não necessariamente eu vejo elas lá em cima, né? E eu sempre tive muito na minha carreira, tive muita sorte de ter mulheres, de ter lideranças de mulheres muito fortes, e isso foi, nossa, me mudou e trouxe uma abertura de visão do que eu poderia ser profissionalmente ou naquela empresa de uma forma muito forte. Quando eu consegui ter mulheres que eu poderia me espelhar especificamente, mas eram poucas, ainda não eram muitas. E eu via, e aí quando a gente fala muito aí, puxando também o papo do que a Lívia falou, né? Com a importância de você ter diversidade num board aí, numa liderança, né? Eu consegui me imaginar lá, eu consegui me espelhar, aprender com essas mulheres que são muito mais experientes, o que elas fizeram, qual a jornada delas, se elas conseguem, eu também consigo, do meu jeito, do jeito que eu sou, sem abrir mão de qual é a minha personalidade. Aí, novamente, que a Adilene falou, a gente está muito alinhada, gente, de não precisar deixar ser quem eu sou, o jeito que eu sou, para conseguir atingir cargos que, de repente, colegas homens estavam atingindo também, né? Então, essa diversidade, para mim, sempre foi muito importante. Quando eu tinha uma pessoa que tinha essa sensibilidade, uma mulher que tinha sensibilidade de entender o momento, de entender o que ela tinha que focar, não tinha que focar. Era uma mulher que fazia diferença, que estava na liderança e que sabia me orientar e que sabia entender ali os detalhezinhos de, olha, agora aqui eu posso ajudar a Elisa a fazer isso e aquilo, aqui eu sei que eu posso criar um ambiente confortável para a Elisa me falar se ela sofrer algum tipo de rejeição, de abuso, ou se ela for cortada numa conversa, numa reunião, como tenho certeza que 100% das mulheres aqui já passou por isso. Então, para mim, acho que o próximo passo estamos conseguindo o nosso espaço, mas a gente precisa ter essas referências, esses espelhos, em lugares altos, ocupando espaços altos, porque é o exemplo, né? É o que fala, se ela chegou, eu também consigo chegar, né? Esse aspiracional, para mim, foi muito importante. Eu tenho certeza que quando você se identifica com alguém que está lá no topo, te dá um gás, te dá um ânimo de que eu também posso chegar lá, eu tenho toda a competência para atingir o que eu quiser, o que eu desenhar para a minha vida. Já achei muito incrível essa troca. Eu queria pegar um gancho para uma pergunta que eu faço para quase toda mulher que eu conheço, que, né, aspiro a alguma coisa relacionada a isso ou me inspirei em alguma ação. Eu queria saber de vocês qual é a recomendação de vocês para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho agora, ou que estão querendo, né, fazer uma ascensão de carreira, ou uma transição de carreira, quem sabe. Qual seria esse conselho? E também até para as que ficaram fora do mercado, né, por um tempo, estão voltando agora, o que vocês falariam para elas? Bom, eu vou pegar aqui o gancho, porque, na verdade, eu teria uma complementação para a fala das meninas, tanto da Mel quanto da Elis. Então, aí eu já vou aproveitar responder essas perguntas. Bom, eu sou economista, né? A minha linha, meu core business é finanças, mas eu tenho estudos na área de inteligência emocional, né? Inclusive, tenho um pós-MBA, fiz formação com Augusto Cury, enfim. E aí eu sempre coloco, quando a gente trabalha com mulheres, a gente precisa trabalhar autoconhecimento e autoestima. A Mel falou uma coisa que eu peguei o gancho, que eu prego muito por uma das minhas mentorias, né? Que é a relação de nós mulheres nos entendermos quanto nós somos importantes, nosso trabalho é tão importante quanto dos homens. E aí ela falou da questão do trabalho para ajudar, né, no orçamento doméstico, e aí eu sempre trago uma reflexão. Seria, não, compartilhar o orçamento doméstico? Né? Então, a nós mulheres sempre foi colocado essa condição de ajudar o homem no orçamento doméstico. Aí o homem ajuda a mulher nas tarefas da casa doméstica e na educação dos filhos. Um casal, ele compartilha as coisas, né? Nós temos igualdade de gênero, graças a Deus, a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição do Brasil que reconheceu essa igualdade. Então, nós somos iguais. E é algo que eu sempre coloco assim, gente, nós somos tão importantes quanto, e isso começa por nós. E aí, assim, na minha história de vida, demonstra que autoconhecimento é a mãe do autoconhecimento. Né? E isso nos salva. Então, quando a gente vai exigir alguma coisa de fora do outro, primeiro a gente tem que se reconhecer enquanto pessoa e quando a gente tem tanta capacidade quanto um homem. Então, se eu não reconhecer isso em mim, nossa, vai ser muito difícil que o outro reconheça.
né? E aí já serve como essa dica para a mulher que está buscando uma posição no mercado, que está buscando uma recolocação, que está retornando ao mercado de trabalho depois da maternidade, é reconhecer as suas capacidades. O autoconhecimento fala sobre isso, reconhecer os seus pontos fortes e o que ela precisa de melhoria. Então, ela pode muito bem transformar, ela tendo autoconhecimento, ela consegue muito bem transformar um ponto que não é muito forte, que é fraco, ela consegue transformar em um ponto forte até. Né? Então, assim, conhecendo as suas fraquezas, consegue trabalhar nisso. Mas, primordialmente, se valorize, se dê o valor, porque se não se valorizar, infelizmente, o outro lá vai ser muito mais complicado fazer essa valorização. Então, esse é o gancho que eu gostaria de pegar e essa dica que eu gostaria de dar, que é esse autoconhecimento e se valorizar mesmo. Né? Então, eu gosto de trazer também Normalmente, quando eu falo isso, as pessoas ficam falando assim, tá, mas isso não seria o egoísmo? Egoísta é a pessoa que só pensa em si. E a pessoa que se prioriza é aquela que sabe que ela precisa estar bem para poder até mesmo auxiliar o outro. Lembra quando a gente entra num avião, né? A aeromoça fala que, em caso de despressurização, máscaras de ar cairão, coloque a sua e depois ajude quem estiver do seu lado. É isso. Isso é priorização, é saber que ela precisa estar bem para depois ajudar o próximo. Você foi perfeita, eu concordo, tirou as palavras da minha boca. Por exemplo, um processo seletivo, já me peguei várias vezes, é um momento que você está sendo julgada, né? A pessoa está lá com o seu currículo, toda a sua história, e ela, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, né? Basicamente assim que você se sente. Será que eu sou boa o suficiente para essa vaga, né? E às vezes eu já cheguei em momentos em que eu estou lá, estou participando do processo seletivo, estou sendo julgada, e hoje eu paro para pensar, mas eu também tenho que julgar a empresa que eu estou trabalhando. Eu tenho que querer trabalhar lá, né? Será que essa empresa é boa para mim? Então, eu estou aqui hoje avaliando se vocês também são bons para mim, não só o contrário, né? E sem querer que isso... às vezes a gente se culpa pensando, será que eu estou sendo snob de pensar isso, que eu sou boa demais para essa vaga? A gente já se coloca para baixo, né? Mas não, eu tenho que me valorizar, eu tenho que pensar, não, se eu estou aqui, eu acredito que eu tenho as competências necessárias para essa vaga específica, então deixa eu ver se vocês servem para mim também, né? Então, é muito autoconhecimento, né? Eu sei o que eu posso, eu sei quais são as minhas habilidades técnicas, eu sei que eu posso exercer aquela função de uma maneira excelente e eu vou chegar com autoconfiança e eu estou te avaliando também. Aqui é uma mão como é que fala, de via dupla, né? Eu também estou aqui para ver se vocês têm os meus valores e se faz sentido para vocês estarem na minha vida. Então, esse autoconhecimento, esse empoderamento também, eu aprendi que eu não posso deixar escapar, porque a vez que eu deixei escapar, eu acabei trabalhando com uma pessoa super machista, terrível, foi uma experiência péssima, porque eu deixei esse meu sexto sentido ali no cantinho, porque de repente eu achei que alguém estava fazendo um favor em me contratar. Jamais, acabou, não penso mais isso, né? Me valorizo, estou lá na vaga, eu preciso, eu tenho todas as competências para isso, então eu vou acreditar que faz sentido eu estar lá e eu que vou avaliar se a empresa faz sentido para mim também. Então, a gente se colocar nessa posição de que eu posso, sim, eu não sou menor porque eu sou uma mera candidata, né? Eu acho que é interessante complementar, muitos estudos mostram a síndrome da impostora, né? Ou a síndrome do impostor, que é uma síndrome que atinge diversas pessoas, mas majoritariamente mulheres. E aí tem alguns estudos que mostram também que mulheres se candidatam menos, porque a gente espera ter 100% dos requisitos para poder se candidatar, enquanto os homens às vezes têm 60%, 50%, 70% dos requisitos, mas eles tentam mais, né? Então, acho que tem alguns pontos que a gente pode pensar sobre. E aí, eu queria compartilhar aqui, eu tenho conversado bastante aí com o meu crush, né? E eu acho interessante porque ele não é brasileiro. E às vezes a gente está conversando e aí ele fala assim, a gente estava falando sobre alguma coisa muito específica. E aí eu estava chateada pra caramba e aí ele falou, Mel, não ande com quem você não seria. Cerque-se de pessoas que você gostaria de ser, né? As suas inspirações, as suas referências. E aí aquilo ficou reverberando um tempão assim dentro de mim, né? Eu falei, nossa, que forte isso, né? Não ande com quem você não seria. Eu falei, mas não parece arrogante? Mas, meu Deus, que coisa louca. Mas quando você para pensar a essência do que ele está falando, né? Casa com aquele ditado antigo de me diga com quem tu andas e eu te direi quem és, né?
Então, as coisas convergem, as coisas fazem muito sentido. E aí eu acho que o primeiro ponto é sempre a gente ter clareza sobre aonde a gente quer chegar, né? Porque se a gente não sabe que caminho a gente quer, qualquer um serve. Então, às vezes surge uma oportunidade de emprego, uma entrevista, e aí você fala, beleza, vou lá ver o que é. Mas aquilo não faz o menor sentido para o que você quer, nem para onde você enxerga, nem para onde... Putz, não tem nada a ver para onde eu quero ir, né? Então, eu acho que eu tenho essas dicas, assim, de a gente precisa tentar mais, se arriscar mais, ser mais ousado, nesse sentido de quantas competências a gente tem, e como a Dirlene falou no começo, né, nós somos um ser humano único, então não tem esse lance de, na vida pessoal eu sou, nossa, meu Deus, super pragmática, mas na vida profissional talvez eu não seja. Cara, você é a mesma pessoa, você tem a mesma competência emocional. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que o lance, com certeza, de autoconhecimento, eu concordo 1000% com as meninas. A questão da síndrome da impostura, quanto mais você estuda sobre isso, você fala, gente, meu Deus, eu gabaritei esse teste aqui, Jesus. Como é que pode? E esse lance, né, de você se rodear exatamente das pessoas que te inspiram, que te incentivam. Hoje, uma das grandes alegrias que eu tenho no Itaú Unibanco é poder ser liderada por pessoas negras. Então, a minha coordenadora é uma mulher incrível, uma mulher negra, assim, é uma das minhas inspirações, quem está do meu lado todos os dias, ela tem um nível de sensibilidade que, para mim, é extraordinário, assim. A gente passou por uma situação muito crítica recentemente e ela me acolheu de um jeito, e teve uma frase que virou a chave para mim. Ela falou, Mel, em geral, quando a gente erra, a gente se sente mal, se cobra, né? Óbvio, é normal. Mas mulheres negras se cobram ainda mais, né? Então, a gente tem o autojulgamento mais regulado. E ela me apoiou, assim, de um jeito que me inspirou muito. Acho que uma outra grande inspiração para mim, que mudou a minha vida, é o Moisés Nascimento, o diretor da área de dados e analíticos do banco, depois que ele entrou no banco e a gente se conheceu e pôde trabalhar junto. Ele é um homem negro, um homem gay, morou muitos anos fora, chegou recentemente no Brasil. É uma pessoa, assim, que eu me arrepio, porque ele é tão impressionante, gente. Então, também tem um lance do papel do aliado, né? Enquanto os homens aqui, como que os homens podem ajudar a alavancar e potencializar essas mulheres na liderança, né? É um desafio enorme. E nós, mulheres, né? Como que a gente se potencializa também? Como que a gente impulsiona tudo isso? Acho que são boas reflexões. Agradeço muito já pelos conselhos, já peguei vários aprendizados aqui para mim. Eu queria agora algo bem específico, assim, principalmente das mamães que estão presentes aqui. Como foi a experiência de vocês com a empresa que vocês estavam, né, na época também, nesse período, sobre o pensar em ter filhos, o planejamento, né, sobre isso, a licença, retorno, como foi isso? Tudo que passou na mente de vocês, assim, se vocês conseguirem também expressar em palavras. Vou começar essa, né? Só complementando a última, né? A fala até da Mel, uma coisa que eu refleti também com as falas anteriores é que a gente também tem que pensar na situação das mulheres que não têm muita opção de escolha, né? Elas têm a necessidade de entrar, né, num emprego, porque até muitas não têm o apoio de um parceiro, né? Não conseguem ter esse compartilhamento financeiro, mas eu acho que o que tem que frisar bastante é não se acomodar, né, com a situação, porque por mais que talvez não seja num local que ela esteja se sentindo bem, se sentindo feliz, mas tem o provento do lar, né, consegue dar, né, uma situação melhor para a família dela, ela ir atrás, porque tem capacidade, sabe? Acho que todas nós temos, a gente tem uma força, assim, surpreendente, né? E pegando um gancho de mãe, eu sempre, né, quis ser mãe, planejei,
mas eu estava num banco na época, né? Acabei saindo do banco, viajava, né? Estou em Sorocaba, então viajava para São Paulo. Então passei muito mal, acabei saindo. E aí depois eu retornei, né? Tive a licença maternidade, né? Não empregada. E depois, quando eu retornei novamente ao emprego, né? Outro emprego, né? Numa consultoria de tecnologia, foi bem tranquilo. Só que aí eu fui de novo para o mundo financeiro, né? E aí eu me peguei numa situação bem complicada de ter que escolher entre profissão e filho. Então eu fiquei durante 6 anos de vida da minha filha dando opção primeiro para a profissão, porque onde eu estava era liderada diretamente por mulheres, tá? Só que eram mulheres mães, não tinham o mesmo pensamento que nós estamos tendo aqui. Então, se minha filha estava doente, ou eu ia trabalhar ou eu perdia o emprego. Então, por mais que a liderança fosse mulher. É triste, né? Porque a gente espera um apoio, um entendimento, ainda mais quando a pessoa também é mãe, mas eu não tive esse retorno. Então, eu fiquei vivendo isso durante 6 anos, né? Da minha filha, até que, porventura, aconteceu um evento com a minha sogra que cuidava da minha filha e eu tive que sair, né, do mundo corporativo e ficar cuidando dela e da minha filha, né? E fez eu refletir bastante, né, em relação ao que vem em primeiro lugar. Claro, eu agradeço por ter a oportunidade de escolha. Então, eu tinha a oportunidade de ficar e cuidar dela e da minha sogra que cuidava dela. Mas muitas mulheres não têm. Então, eu fiquei aí durante 9 meses, né, nessa reflexão, até porque eu estou em Sorocaba e não gostaria de ter de novo esse tipo de escolha, e até que a Gumer proporcionou, né, esse retorno maravilhoso. E hoje eu posso dizer que eu me sinto 100% feliz, tanto profissionalmente como na minha vida pessoal, porque hoje eu consigo participar da vida da minha filha, da vida da minha família, né, coisa que eu não conseguia, e eu consigo colocá-la em primeiro lugar se necessário. Então, assim, por mais que a gente fale que precise de lideranças femininas, eu só compartilhando, infelizmente, eu tive algumas lideranças femininas que não foram tão boas, né? Mas eu acho que são escolhas, são momentos também, né? Então, a gente decide, né, passar por certas situações, mas foi um aprendizado. E hoje, assim, eu consigo, né, falar 100% que escolhi minha filha, né, graças a Gumer, né? Então, mas compartilhar aí com vocês. Legal, vou pegar o gancho aqui, Ivan. História, acho que sempre fala de mãe, a gente fica emocionada também, né? Acho que emociona. No meu caso, eu também tive bastante dificuldade para ter meu filho, né? Assim, foram 6 anos, tive duas perdas gestacionais, né? Então, acho que estava mais do que planejado, assim, e eu tinha muito claro que era isso que eu queria, né? Por tudo também, toda a dificuldade que eu passei, muitos tratamentos, tive que fazer cirurgia, tudo para tê-lo. Então, assim, para mim, o momento era um momento que, na verdade, eu conseguisse, né? Porque foram 6 anos de tentativas frustradas e meu foco era muito, muito nisso, assim, né? Nesse desejo maior de ser mãe e eu abriria mão de tudo, né? No caso, eu estava numa empresa que não precisou abrir mão na época. Eu tive minha licença maternidade, foi bem tranquila. Trabalhar numa empresa grande, né, numa farmacêutica, e consegui, né, deixar tudo organizado, tal. Mas tive bastante tranquilidade para sair, né? Só que a volta, eu também trabalhava em São Paulo por uma opção minha. E aí eu fiquei mais 10 meses depois, né? 9 meses, 10 meses depois que eu voltei, eu fiquei na empresa, porque aí acho que também a gente começa a repensar, acho que assim como a Vanessa trouxe, eu comecei a pôr na balança que foi tão difícil ter meu filho, né? Foi assim, foi tão difícil estar com ele, e eu saía às 6 da manhã, eu não via acordar, ele pequenininho. Eu chegava, né, imagina, eu ia para São Paulo de carro, dirigindo, voltava, ele grudava no meu peito, porque eu ainda amamentava por um tempo.
Então, assim, eu estava extremamente cansada, aquilo não era mais prazeroso para mim, porque eu estava cansada e ele precisava daquele alimento, né? E aí logo ele dormia, porque ele era um bebezinho. Então, foi assim, qual é o sentido de eu lutar tanto e ter sofrido tanto para depois simplesmente não estar com ele, né? Então, também acabei fazendo uma escolha de sair. E aí, acho que na Gumer agora a gente tô na Gumer, né, já há bastante tempo, fiquei um mês e meio fora né, nessa transição. E acho que a Gumer tem bastante esse equilíbrio, a gente consegue trazer. Mas eu acho que e aí acho que trazendo até uma reflexão para, né, da Gumer agora. Hoje eu ocupo uma posição que eu tenho muita responsabilidade dentro da Gumer, né? E eu estou no momento de decidir se eu vou ter o segundo filho ou não vou ter o segundo filho. E eu sei 15 dias de férias, e esses 15 dias, assim, foram quase diariamente eu pensando, será que como que seria eu de licença maternidade? Porque hoje, não que as coisas dependam de mim, mas eu tenho muita responsabilidade, diferente do que eu tinha um cargo, ok, na outra empresa, mas agora eu me sinto até responsável, né? Então, hoje eu estou muito reflexiva, assim, também, porque a empresa é pequena, né? Tem pouca gente ainda. Eu acho que é uma reflexão, assim, acho que a gente tem todas as condições, não é da empresa, é uma coisa mais minha. E acho que aí, do papel da mulher, né? Da gente se ver e falar assim, nossa, mas e agora? Como é que eu faço? Como é que eu não faço, né? Então, eu estou muito nesse momento de reflexão, assim, do segundo filho, mesmo porque eu já estou 100% realizada em ser mãe, né? Então, também pesa um pouco na balança isso. Mas essa questão da profissão com a maternidade, eu acho que ela sempre vai ter. Será que é o momento certo? Mas e se? E se não, né? Então, eu estou vivendo esse momento que eu não vivi na primeira, porque a primeira era o momento que acabou dando certo. Vocês estão citando todas as cidades que eu já tenho, tá, gente? Só para... Estamos também alinhadas nesse sentido, tá? Já estou sofrendo por antecipação, mas só um parênteses aqui, um caso curioso de uma amiga minha que trabalha num dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Eu acho que o escritório dela é tipo o segundo, terceiro maior. E quando ela voltou de licença maternidade do primeiro filho, ela chegou lá e não estava com a mesa arrumada, não tinha login, aquela história toda de você se ambientar novamente, e ela foi conversar com a pessoa responsável, e a pessoa falou assim, desculpa, eu geralmente quando alguém tira licença maternidade, eu nem vejo todos os processos, porque a grande maioria acaba nem voltando e opta por não voltar. Então, assim, o ambiente ali também já nem era propício para a mãe voltar, né? Porque e assim, isso é muito comum, né? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem leis trabalhistas muito diferentes do que a gente ouve nos casos nos Estados Unidos, né? Que chega um momento que ela vai optar, né? Ou ela fica em casa com meus filhos ou eu trabalho, né? Não tem meio termo de tentar essas duas carreiras juntas, né? Então, eu achei muito curioso dessa pessoa me contar, nossa, é tão comum as mulheres não conseguirem voltar por conta de toda a carga que ela tem em casa de trabalho e também emocional. Então, eu fico pensando nessas coisas e estou notando aqui, tá, gente? Todas as ansiedades para mostrar que eu não sou louca e que realmente a gente compartilha da mesma dor. Vamos ver o que será no futuro. Mas acho que esse negócio do re-onboarding, né, Elis, é muito... Acho que ninguém pensa muito assim. E aí eu volto de novo na performance, né? No dia 1, pós a sua licença, você tem que estar no mesmo nível que você sempre teve, né? Ninguém lembra que você está amamentando, que você ou não dormiu a noite inteira, e no dia 1 você tem que estar ali disposta, né? Então, também acho que tem um aprendizado aí dessa questão da licença maternidade e também agora da paternidade, né? Dos pais terem. Então, acho que começa também esse equilíbrio, porque é sofrido para o pai. 5 dias, gente, é sofrido para quem quer experimentar também a paternidade. Então, assim, eu acho que também aí tem a discussão para o outro lado, né? Acho que a gente também tem que ter igualdade nesse sentido, embora sejam papéis bem diferentes nesse momento do filho. Gente, eu gostaria de dar um depoimento, que no meu caso, né, felizmente, foi bem diferente das meninas, e realmente me sinto uma privilegiada por ter tido a minha filha num lugar que era muito acolhedor para as mães. Né? Inclusive, eu era head de administrativa financeira e tive a oportunidade, eu criei o RH e tive a oportunidade de criar diversos programas. Inclusive, criei um programa específico para as mães, para não acontecer o que a Elis falou,
né, de que a pessoa voltou de licença maternidade, não tinha, né, a mesa arrumada, tal. Então, nesse programa incluía quando a mulher ia retornar, né, a mamãe ia retornar, a gente já enviava e-mails, né, fazia ali para o endomarketing, falando que a fulana estaria retornando de licença, arrumava a mesa dela como se fosse uma festa, assim, colocava foto da criança, né, com balões, tal, um retorno, isso e aquilo, e era uma festa mesmo, né? Tínhamos ali a salinha de amamentação, enfim, né, então a gente já trabalhava isso desde da gravidez, que a gravidez era comemorada, né, então a gente fazia chá de bebê e tal, a gravidez era comemorada, e depois fechava o ciclo quando ela retornava. Então, tem uma questão que eu fui mãe muito tarde, fui mãe aos 40 anos, e dois motivos me colocavam, né, em dúvida da maternidade. Tinha a questão da raça, né? Eu tenho uma filha negra, passar por tudo que eu passei, né? E muito forte a questão profissional. Porque aí teria que contar a minha história de vida para vocês, mas enfim, eu, né, aos 16 anos de idade, eu decidi que eu seria economista e seria uma executiva de empresas, né? Então, graças a Deus, a minha vida transcorreu, passei vários perrengues na vida, mas eu cheguei, né, a ser uma executiva, e aí quando eu estava lá, conquistei um cargo que eu queria muito, eu estava com 30 anos, mas eu já tinha decidido que eu não seria mãe. E o que aconteceu? Eu sonhei, né, com uma criança que me pedia para nascer, enfim, e aí eu comecei a olhar à minha volta, entender, tá, por que eu optei pela não maternidade? Aí veio a questão racial e veio a questão da mulher executiva, bem-sucedida, né, com filhos. Eu não conseguia ver ninguém. Uhum. E nesse meio tempo eu troquei de empresa, né? E nessa empresa que eu fui admitida por uma diretora mulher, a última fase da seleção, né? Mulher, porta-retrato, como parecido com a Lívia ali no fundo, né? Tinha 2 crianças, eu perguntei quem é, ela disse, são meus filhos, gêmeos. E eu fui admitida aqui nessa empresa grávida. Então, algo que me bateu. E aí, logo após a empresa era presidencialista, entrou um presidente que tinha a seguinte fala. Eu gosto de falar isso para trazer como um exemplo para as outras empresas, tá? Que ele é muito reflexivo. Ele falava assim, se nós tirarmos a opção das mulheres, o direito das mulheres serem mães, é a mesma coisa que decretarmos o final do mundo. E aí aquilo me bateu muito forte, porque eu pensei assim, nossa, se todas as mulheres do mundo resolverem realmente a não ser mãe, ou por causa da profissão, ou por N outros motivos, realmente vai acabar o mundo, né? Então, enfim, eu acabei optando pela maternidade, né? Tive toda essa felicidade de poder implementar o RH, colocar, né, implementar muitos programas. Eu ainda, na verdade, continuo achando que a maternidade é uma opção da mulher, né? A gente não, porque existe um padrão social que diz que a mulher tem que casar e ter filhos, né? Eu realmente abaixo os padrões, abaixo, né, essa obrigação, mas sim acredito que a mulher deva escolher. No meu caso, eu entendi que essa minha opção não era genuína minha mesmo, era mais por medo, né? Por medo dessas 2 situações, e acabei optando pela maternidade. E fui, assim, fui muito feliz em todos os sentidos, tá, gurias? Eu me tornei uma pessoa muito melhor. E é engraçado que eu passei 10 anos nessa empresa, então 5 anos não sendo mãe e 5 anos sendo mãe. Eu desenvolvi o triplo dos projetos depois que eu me tornei mãe. A minha filha realmente não atrapalhou em nada a minha vida profissional, mas vai muito, aí eu trago de novo autoconhecimento, né? Que eu realmente estava propensa àquilo. Né? Eu elegi aquele que era o melhor momento para eu, né, ser mãe naquele momento, e aconteceu isso. E tem algo, aí eu não lembro mais quem é que falou, né? Acho que foi tu, Lívia, da questão da responsabilidade que tu tinha, né? O que acontecia? Eu me considerava uma líder muito boa, tá? Sim, eu sei delegar, ok, mas só que eu não sabia delegar. Eu fui aprender a delegar com a maternidade. Porque o que aconteceu? Eu estava com uma barriga, né, com 9 meses, eu tinha que passar, né, as minhas tarefas para alguém, e claro que junto com as tarefas vão responsabilidades também. E aí, aquilo eu percebi que realmente eu não delegava, né? Eu era centralizadora. E aí, o que eu fiz? Eu fiz assim, eu deleguei, né, para uma determinada pessoa, e aí, quando eu voltei de licença, eu não retomei todas as atividades, né? E comecei a trabalhar de forma mais estratégica. Justamente por isso que eu desenvolvi o triplo dos projetos que eu desenvolvia antes. Porque antes eu estava tão enraigada no operacional
que eu não conseguia pensar estrategicamente. Né? Então, assim, eu sempre coloco, gente, eu me tornei uma pessoa melhor e uma profissional muito melhor depois da maternidade. Então, e trago isso, como eu falei, tenho participado de muitos debates, né, a respeito de mulheres, da diversidade. Né? É importante a gente trazer toda a organização, toda a empresa, né, para pensar nisso, né? Pensar nessas questões, e as próprias mulheres. Né? Então, quando a gente fala, eu falo muito sobre feminismo, pesquisa recente do IBGE fala que somente 39% das mulheres brasileiras se declaram feministas. E aí eu penso assim, nossa, somente 39% das mulheres, mas as mulheres já nasceram mulheres, como que elas estão contra elas mesmas? Elas não são feministas porque elas não sabem o que é o movimento feminista. Só pode ser por isso. Né? Então, é importante a gente entender, né, o quanto a maternidade pode nos mudar para melhor e pode nos trazer benefícios também na carreira. É isso que eu queria contribuir. Eu queria complementar só pensando nos processos seletivos, né? Então, tem algumas notícias por aí que eu tenho lido, que, por exemplo, alguns gestores, durante as entrevistas, perguntam para as mulheres se elas têm filho, com quem fica, né? Se não tem filho, se quer ter, e como que vai administrar isso na carreira, mas não são perguntas feitas para homens, né? Então, claramente, vieses na contratação, vieses no desenvolvimento das carreiras, né, na hora de decidir em promover, em dar um reconhecimento. É muito comum a gente ouvir casos de mulheres que retornam de licença maternidade e tem algum tipo de penalização, né, porque de repente tem uma curva forçada e precisa colocar alguém ali abaixo e a pessoa voltou de licença maternidade, e aí ela acaba entrando ali no bolo, questão de bônus, né? Então, ficou de licença maternidade afastado, não vai receber o bônus integral. Tem muitas questões envolvendo a questão de gênero, né? E são coisas que impactam as nossas decisões também. Eu acho que o fato de ainda não ser mãe, minha mãe sonha em ser vó, né? Ontem foi aniversário da minha mãe, a gente estava falando sobre várias coisas e minha mãe quer ser vó. E aí eu falei para ela, calma, cada coisa no seu tempo, né? Ainda vai dar tempo. Mas eu acho que é um pouco disso, a força da mulher, né? Porque a gente acaba se ajudando. Eu cresci com muitas tias, né? Muitas tias. Então, a gente acaba criando uma rede de apoio, um círculo de apoio, que é impressionante. Eu acho que o advento da tecnologia também acaba ajudando a gente a se conectar com outras mulheres que têm realidades parecidas com as nossas. E aí a gente não tem uma resposta, mas alguém está passando por uma situação similar que consegue compartilhar aquela experiência e gerar insights. Então, eu acho que o meu destaque claramente aqui é para a rede de apoio, e sem dúvidas a gente tem um caminho muito grande para ser percorrido, principalmente nas empresas, né, na iniciativa privada, que acaba, querendo ou não, pressionando o poder público para gerar mudanças, que quando você vê, você está impactando um país, e você está impactando continentes enfim, o mundo inteiro. Acho que é isso, assim. Gente, muito obrigada por todas as falas de vocês. Cada fala, assim, eu estava até vendo os comentários aqui no chat, muito necessária e uma montanha-russa de emoções nesse evento. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas já estamos caminhando para o fim do nosso encontro. E eu queria também, né, deixar esse espaço para abrir para perguntas. E caso a gente não tenha perguntas, também tenho mais uma aqui para a gente encerrar. Mas caso tenhamos perguntas das pessoas que estão aqui com a gente, fiquem super à vontade também para abrir o microfone, fazer alguma pergunta diretamente para os speakers. E também no final eu vou compartilhar a tela aqui novamente para deixar um QR Code com cada um dos perfis do LinkedIn, de cada uma delas, para vocês também conseguirem interagir. E como a gente já passou das 8, caso alguém precise sair, fique super à vontade também. E caso queira continuar, serão muito bem-vindos e bem-vindas também. Bom, enquanto não vem uma pergunta, eu vou aproveitar o tempo aqui para fazer uma perguntinha para vocês.
eu queria saber como que vocês veem hoje em dia a união e a disputa entre as mulheres no mercado de trabalho, para a gente encerrar também com mais uma reflexão. Assim. Posso iniciar? Gi, na verdade, sim, a gente vive ainda, né, numa sociedade muito patriarcal, né? E eu costumo dizer que essa rivalidade entre mulheres, na verdade, quem criou não foram nós, foram os homens, né? Os homens que colocaram na nossa cabeça que mulheres são inimigas naturalmente uma da outra. Então, eu vejo cada vez mais que a gente precisa de sororidade, essa união, essa irmandade entre as mulheres, sabe? De entender que uma sobe puxa a outra, né? Que uma mulher empoderada empodera a outra. Eu sempre coloco que uma mulher empoderada empodera a outra, mas não porque eu me seja mais empoderada que qualquer uma outra, mas assim, cada mulher, todo mundo tem um superpoder, né? E aí eu sabendo o meu superpoder, eu posso ajudar a outra a despertar qual é o superpoder dela, sabe? A gente trocando, e é uma coisa muito nossa, né? Nós conversamos, né? A gente troca ideias, então a gente consegue construir alguma coisa. E aí tem um pensamento da Michelle, vou deixar minha mensagem final, né? Que é um pensamento da Michelle Obama, que a nossa grandeza vem justamente aí, né? Quando a gente reconhece os pontos fortes umas das outras, a gente se apoia uma nas outras e a gente aprende uma com as outras. Né? Para mim, esse é o melhor conceito de sororidade, sabe? Esse apoio, esse aprendizado, essa rede que a gente pode construir. Né? E que nada mais é isso que a gente está fazendo aqui. Isso, eu queria pegar o gancho para comentar. Acho que eu passei boa parte do webinar com a internet super instável, mas eu sou uma pessoa de RH, trabalho com RH desde 2013, e a maioria dos times com quem eu trabalhei assim, eram regados de mulheres, então, em sua maioria, eram mulheres da liderança, mulheres pares, e eu ouvia muito assim, de pessoas de fora, tipo, nossa, trabalhar no RH está cheio, né, de falcatruas, de fofocas, porque só tem mulher. E eu me perguntava e falava, nossa, da onde que isso vem, né? Da onde que vem esse viés de que muita mulher junta fofoca, uma querendo derrubar a outra, enfim. E quanto mais o tempo passou, quanto mais experiência eu fui acumulando ao longo da vida organizacional, eu fui vendo o quanto eu tive privilégio de participar de times que se apoiavam, de mulheres que empoderavam umas às outras. Hoje, atuando como uma pessoa de RH dentro de times de tecnologia, eu vejo o quanto esse mundo tem se expandido para outras disciplinas, assim. Então, várias, e acho que hoje eu já não consigo mais contar no dedo, e isso é bom. Quantas iniciativas de empresas, de ONGs ou de pessoas físicas mesmo, assim, lutando para inserir mais mulheres no mercado de tecnologia. Então, não é tirar de uma empresa para colocar na outra, é a gente formar uma camada de mulheres para a gente aumentar a expressividade de mulheres dentro de times de tecnologia. Então, eu vejo que ainda tem sim um caminho super longo para a gente percorrer, para a gente caminhar, mas eu vejo essa virada de chave acontecendo. E hoje, né, como é a minha área de atuação, com muita expressividade dentro de times de tecnologia. Assim. Eu, particularmente, é muito feliz fazer parte desse movimento. Gente, eu vou também deixar o recadinho, acho que responder, Gil, que o pequenininho chegou, está na hora do banho dele, dormir, ele dorme super cedo, então vou pedir desculpa que daqui a pouco eu já vou sair. Mas eu também concordo, eu acho que é uma coisa muito da sociedade mesmo, né? A gente ainda, não sei, a gente ainda fica inseguro perante as mulheres mais do que os homens, assim, parece que talvez até algumas que a gente admira, a gente fala assim, nossa, o julgamento dela pesa mais do que o outro, então a gente tem um pouco disso aí, acho que não é uma competição, mas acho que a gente se coloca nesse lugar, querendo ou não, né, de falar assim, ela tá me julgando, porque às vezes você admira e você quer que aquela pessoa te dê essa prova social, né, eu acho que a gente tem que ir aos poucos quebrando, assim, acho que com trocas, com conversas. Se você sentir que uma mulher está insegura, acho que tem que tentar puxar por um canto, falar, vem cá, você é muito boa tanto quanto, né? Por mais que você... Então, assim, você está numa posição de liderança, as pessoas te admiram e você até cria uma barreira, né? Naquelas pessoas, fala assim, nossa, como que ela está lá? E vocês têm que
aí é o seu papel de ir atrás e trazer junto as mulheres, tá? Gente, foi muito rico, obrigada. Eu queria agradecer. Eu realmente preciso desligar, né? Senão daqui a pouco a porta vai cair abaixo aqui de sono e choro. Mas muito obrigada pelo compartilhamento e por esse momento tão rico. Que a gente tenha muitos mais. Muito obrigada mesmo, tá bom? Muito obrigada, Li. Boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Se alguém mais também quiser comentar alguma coisa a respeito, para fazer as falas finais, para a gente já encerrar por aqui, fiquem à vontade. Eu acho que, para finalizar aqui, eu gostaria de coração aqui de agradecer cada uma por compartilhar a sua história, a sua experiência. Não é uma situação simples, né? Eu acho que quanto mais a gente se expõe, mais exposto a gente se sente. É impressionante. Você fala, ai meu Deus, mas eu vou lá de novo, Jesus. E aí, tipo, né? É maravilhoso. Então, quero agradecer esse encontro. Eu queria finalizar dizendo que a gente está dentro de empresas, né, importantes, empresas que estão entregando valor para os clientes e para a sociedade. E às vezes lá no banco a gente fala assim, putz, mas o banco é assim. E aí vira e mexe, eu faço uma provocação do tipo, gente, mas nós somos o banco, né? Porque existe lá o CNPJ, a pessoa jurídica, que é formada de milhões de CPFs, que são pessoas físicas, né? Então, às vezes a gente fica pensando que os problemas são muito maiores e muito complexos, mas eu sempre penso o que eu posso fazer, né? Dentro do meu universo, dentro da minha vida ali, dentro da lógica que eu vivo, como eu contribuo para que a gente possa pensar de um jeito diferente. Então, às vezes acontece alguma coisa que sai do controle ou gera algum tipo de frustração, e aí eu sempre penso comigo de que eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou contribuindo. Então, acho que é um pouco dessa mensagem que eu quero deixar para as pessoas refletirem sobre quais são as pequenas atitudes no dia a dia que a gente acaba tendo que contribuem ou não para essa transformação. Então, seja quando você está numa reunião e alguém está falando e de repente você quer atravessar, né, e não deixa a pessoa concluir ali o pensamento. Quantas vezes a gente interrompe mulheres, né? Quantas vezes de repente a gente se apropria de uma ideia que um colega acabou de falar e aí você, distraído, acaba pensando que tem aquela ideia genial quando na realidade foi o colega que deu. E o quanto você está ali presente, ouvindo o que as pessoas estão dizendo, né? Então, são muitas pequenas coisas do dia a dia que quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente estuda, e, gente, hoje a gente está na era da informação, né? Então, cara, você dá um Google, chove de informações lá. A gente está muito preocupado em tirar algum tipo de certificação, né? Putz, preciso entender sobre Python, sobre AWS, sobre sei lá o quê. Mas às vezes a gente não está conectado com a nossa essência, no sentido de eu também preciso me melhorar enquanto ser humano, enquanto indivíduo, né? Eu também preciso atualizar o meu software interno e fazer os upgrades e as atualizações necessárias. Então, acho que é um pouco disso, assim, se cada um fizer a sua parte, fizer a sua contribuição, sem esperar nada de ninguém, cara, já é um grande passo, já é bastante coisa. Eu costumo pensar que muito ajuda quem não atrapalha, né? Cara, e é exatamente assim que eu penso. Se você não tá atrapalhando, cara, você já tá ajudando pra caramba, tipo, perfeito. Agora, se você pode ajudar, então converse com as pessoas, né? Busque informação, esteja aberto, pratique a escutativa, porque às vezes a gente tá escutando, mas não tá ouvindo, né? Ou tá enxergando, mas não tá vendo. Então, acho que é um pouco disso. A gente precisa também investir nas soft skills e nessa contribuição de impacto social, sabe?
Muito obrigada, gente, por cada fala, assim. Algumas coisas chegaram a me arrepiar e eu gosto muito dessa troca, já me sinto muito amiga de vocês e faz muito sentido, né, de quando a gente se abre, a gente consegue se conectar com mais pessoas e essa rede de mulheres é cada vez mais conectada, cada vez mais mulheres conectadas, o quanto isso pode ser impactante para a gente conseguir melhorar essa presença no mercado de trabalho, para a gente conseguir melhorar essa motivação e essa inspiração de mais mulheres se sentirem capazes, donas de si, protagonistas da sua própria história. Então, queria agradecer de coração mesmo, como Giovana, como Gumer, a participação de todas vocês e do carinho também, da preparação, de tudo que a gente passou, né, e conversou até aqui, e também de terem compartilhado, né, um pouco de vocês, um pouco da história. Então, se alguém já quiser também, últimas palavras, né, das pessoas ainda que não falaram, ou de quem já falou, se quiser, enfim, dar algum recadinho. Enquanto isso, como eu já sabia que algumas pessoas vão precisar ir, eu vou aproveitar para compartilhar a tela com os QR Codes do LinkedIn de vocês, mas podemos continuar só para finalizar, tá bom? Então, fiquem à vontade. Gil, dá para a gente fazer uma fotinho aqui das speakers? Sim, já tiramos vários prints, mas podemos fazer também. Quem quiser também, né, do público ligar a câmera, a gente pode fazer uma foto também em conjunto depois. Tá bem legal. Aproveito para super agradecer a oportunidade, gente, de conhecer cada uma de vocês, entrar no mundo Gumer um pouquinho, foi um prazer. A União é essa rede de apoio, a gente trocar experiências e foi super rico. Espero que a gente se encontre em próximos eventos também, quem sabe presencialmente, né? Não pela câmera do notebook. É isso, também queria agradecer, muito, muito bom falar um pouquinho, ouvir também. Acho que foi um momento muito maravilhoso, né, para a gente refletir. Sobre Gumer, temos vagas, se quiser. Mas brincadeiras à parte, assim, obrigada de novo pelo convite, obrigada por cada pessoa que entrou e separou um pouquinho desse tempo numa quarta-feira para a gente conversar. Muito bom. Bom, vamos lá, então. Vou agradecer aqui. Imagina. Vou compartilhar logo em seguida. Agradecer a oportunidade, essa troca, foi riquíssima, acho que não só para nós que estamos conversando, né? Eu acho que até mesmo para as demais mulheres, e deixar, assim, sempre claro que a força e esse impulsionar de cada uma, né, tem que continuar, essa luta, né? Porque quanto mais a gente se ajudar, quanto mais a gente se erguer, né, e erguer a próxima, mais longe a gente vai chegar, e juntas, claro. Mas e agradecer, muito obrigada pela oportunidade, por essa empresa maravilhosa que eu estou. Fico muito feliz, gente. Eu vi que temos algumas pessoas que ligaram a câmera, então vou até tirar aqui um pouco a gente de fim, daí a gente consegue tirar uma fotinho com todo mundo. Eu nem sei se eu estou fazendo certo, mas eu espero que sim. Bom, quem se sentir à vontade também de ligar a câmera, fica bem bacana para a gente tirar uma fotinho. Pena que a Lívia não pôde estar aqui ainda com a gente, mas, bom, vamos lá então, dar um sorrisinho.